Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde aos que estiverem vendo esse vídeo em outro horário. Quero desejar a todos um feliz ano novo. Espero que tenham tido um Natal muito de confraternização, alegria com a família. Eu fiz uma pequena viagem até Cascavel, já estou de volta para Sinop e quero compartilhar um pouquinho do que ando vendo e ouvindo e conversar com vocês um pouco aqui nesse canal. Nesses dias, tudo que vem acontecendo, as notícias, etc e tal, é um pouco preocupante. Por outro lado, é gratificante também algumas coisas, porque a gente que está esperando a volta do Senhor, então a gente já sabe que o tempo está mais próximo. Mas nós temos que também lembrarmos de nos prepararmos, né? Irmos às igrejas, estarmos buscando a Deus, porque aparentemente os dias agora estão calmos, mas qualquer momento pode ficar mais complicado. E queria falar com vocês também os projetos desse ano. Todos fizeram projetos e às vezes a gente faz muitas promessas para nós mesmos e chega no final do ano um pouco frustrado. Eu planejei muita coisa para 2025 e aí Deus direcionou uma outra forma, acabou da forma que não era o meu planejamento, mas que foi da vontade dele, porque sempre que eu oro eu falo, não seja a minha vontade, Senhor, seja a tua na minha vida. Então eu acredito que alguma coisa que aparentemente foi ruim, foi algum livramento que Deus me deu. Porque às vezes a gente se dedica muito a algumas pessoas e são a essas que nos decepciona, porque a gente não se decepciona com quem declaradamente não gosta da gente. A gente se decepciona com pessoas que a gente gosta, que a gente ama, que a gente se dedica, que a gente cuida, e são elas que nos decepcionam. Então, assim, que nós possamos planejar nossos dias, que nós possamos estarmos cuidando uns dos outros, que nós possamos ser grato a Deus e às pessoas também, porque a ingratidão, ela não traz prosperidade, não traz saúde, não traz alegria. Então, assim, que nós possamos ser mais gratos às pessoas que nos ajudam, perdoar também. Não é fácil, olha que não é fácil. Quando a gente ajuda muito uma pessoa, ela nos trai, mas a palavra de Deus não muda. Sempre Jesus falou, sempre disse que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. Aos que estão ao nosso lado, a gente ora com muito prazer, mas aqueles que nos perseguem, dobrar o joelho, orar, pedir para Deus que proteja, que cuide, livre do mal, é mais complicado. Mas que nós possamos fazer isso no 2026, que nós possamos colocar Deus em primeiro lugar, que nós possamos tirar 15, 20 minutos, meia hora, e quem puder, talvez uma hora, e ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, orar uns pelos outros, orar por aqueles que nos perseguem, orar pela nossa nação, pelos nossos presidentes, pelos nossos governadores, porque se eles estão nesses cargos, foi a permissão do Senhor. Então, assim, nós temos que lembrarmos que todas as autoridades que Deus levanta, seja um vereador, seja um prefeito, um governador, um presidente, é aquele que vai ficar. Aí fala assim, mas não é da minha vontade. Não é da sua vontade, mas você mora num país que a vontade da maioria que prevalece. Então, que nós possamos lembrar que se está ali é permissão de Deus. E que as pessoas quiseram também, a maioria, né? Mas que nós não esqueçamos de estar orando pela nossa nação brasileira, que Deus continue cuidando de todos nós, das nossas crianças, dos nossos jovens, que Deus possa estar cuidando de cada um de nós. E também queria dar um conselho assim, para aqueles que querem fazer mudanças, que vá em pequenos hábitos. Faça uma coisa de cada vez. Mude aos poucos, porque se você for mudar tudo de uma vez só, você não consegue. Eu estou tentando fazer isso. Até dezembro eu quero ter um testemunho para dar para vocês. Mas, assim, 2025 para mim foi um ano mais, assim, não digo que foi difícil, mas ele foi um ano de aprendizado. Quero aproveitar aquele aprendizado e aplicar agora 2026. Então, assim, que Deus possa abençoar muito o nosso ano. Nós estamos no começo de janeiro, que nossos projetos, que a gente possa ir atrás deles, que a gente possa fazermos aquilo que for possível para chegarmos e conquistarmos até dezembro. Mas aquilo que não conquistarmos, não nos frustre, porque a gente fala sempre, seja a vontade de Deus em minha vida e não a nossa, porque às vezes aquilo que nós pedimos não é o melhor para nós. Mesmo que a gente pense que é, Deus sabe do futuro, o qual nós não conhecemos. Então, assim, a minha dica é, faça uma coisa de cada vez, pequenos hábitos, vá mudando aos poucos, que as coisas vão acontecendo.
eu vou praticar isso. Até dezembro quero contar um grande testemunho a vocês, porque eu creio que Deus vai agir na minha vida nesse ano 2026. O ano passado, 2025, foi um ano de aprendizado, e esse ano eu creio, em nome de Jesus, que vai ser um ano de bênção. Então quero agradecer a todos, quero pedir que, se você puder, dar um joinha aí pra mim, um like, tá? Eu agradeço. Beijo pra todos, até o próximo vídeo.